tudo bem? Bem-vinda a mais uma aula. Eu sou Betânia Barros e na aula de hoje vamos aprender sobre os tipos de importação disponíveis. Você tem aí a sua empresa, você quer importar com o objetivo de revender, com o objetivo comercial. Nessa aula eu vou te apresentar as duas opções que existem aí, segundo a legislação brasileira, para importar para revender. Nós temos então a importação simplificada e a importação despacho comum. Beleza, Betânia, mas qual é melhor para mim? Qual é mais barata? Qual é mais cara? Qual a vantagem? Qual a desvantagem de cada uma? Fica até o final dessa aula que você vai ter a resposta para todas essas perguntas e você vai conseguir definir aí com facilidade a modalidade de importação que é mais adequada para você, para a sua empresa. Lembrando que estamos falando aqui sempre de importação com fins comerciais, com fins empresariais. Você não está importando para você usar, para uso pessoal. Você está importando ali para a sua empresa, para você revender. O objetivo aqui é empresarial. Primeiro, eu quero fazer duas observações. A primeira é que não existe o melhor tipo de importação, o mais lucrativo, o mais adequado. É tudo de forma geral. Tudo vai ser definido de acordo com o contexto, com a situação, com o produto que você for importar, a quantidade, o tanto de capital que você tem. Então, a partir de tudo que eu for apresentar para vocês aqui, vocês vão ter todos os pontos em mãos para que você possa analisar e decidir. Não existe uma resposta única. Não, o melhor jeito para importar é esse, a melhor modalidade é essa. Não existe. Existe a simplificada, existe dentro da despacho comum, nós temos a aérea, nós temos a container compartilhado, container inteiro, então são várias opções e você vai poder decidir com base nisso. Outra questão importante também é sobre o pré-requisito, né? Qual o pré-requisito para importar? Betânia, eu quero importar da China para revender. Qual o pré-requisito? Nós temos principalmente dois, que é você ter um CNPJ ativo, você ter uma empresa, e o segundo, que é você ter o capital. Você precisa ter dinheiro, né? Dinheiro próprio ou financiamento, o que for, empréstimo, mas você precisa ter o capital para pagar o fornecedor na China, pagar os impostos e tal. Não tem como você importar se tem capital. E aí, depois tem mais um outro requisito, que é ter uma habilitação do Radar Siscomex, que eu vou explicar mais em detalhes aqui na aula. Fica aqui mais para frente na aula, eu vou mostrar isso para vocês. Mas o pré-requisito principal é esse, é ter o capital e ter o CNPJ ativo. O resto é bem tranquilo de ser feito, né? Que é o caso do Radar, que eu vou mostrar para vocês, que é bem rapidinho de habilitar. E tem uma questão que muita gente me pergunta: Betânia, mas qual o KNAI de importação? Eu tenho uma empresa, mas eu tenho que fazer alguma mudança no meu contrato social, tenho que adicionar um KNAI de importação e tal? Não precisa, né? Na verdade, não é dessa forma que as coisas funcionam. O que acontece? Você tem uma empresa no Brasil e ele tem o seu KNAI. Às vezes você tem até vários, né? Então, por exemplo, venda no varejo de ferramentas, venda no atacado de ferramentas, venda no varejo de armarinhos, venda no atacado de armarinhos. Então, você precisa ter ali no seu KNAI, seja o principal ou secundário, aquele tipo de produto que você está importando. Então, por exemplo, você está importando ventiladorzinho, né? Acho que seria um KNAI de armarinho, presentes, enfim, não sei. Então, você tem que ter um KNAI que englobe isso aqui. Ou venda no varejo, que é quando você vende para o consumidor final, ou venda no atacado, ou alguma coisa desse tipo. Então, você não precisa ter um KNAI de importador. Você precisa ter um KNAI que vai justificar você importar aquele produto, né? Então, eu tenho uma loja de, por exemplo, de roupa, né? Então, eu tenho aí uma cadeia de lojas, sei lá, Lojão das Fábricas, né? Então, eu tenho 10 lojas em Minas Gerais inteira. Essa é uma cadeia que existe lá em Minas mesmo, que chama Lojão das Fábricas. Então, eles têm várias lojas espalhadas aí por várias cidades. E aí, o que acontece? Eles têm um KNAI ali de venda varejista, né? No varejo e talvez de atacadista, de roupas. Então, eles podem importar roupas da China para revender. E aí, é claro que quando você tem um KNAI, por exemplo, de venda de roupas no atacado e varejo, o que isso significa?
que você precisa comprar essa mercadoria. Como que você vai comprar essa mercadoria? Você pode comprar tanto no exterior, né, da China, por exemplo, importar, ou você pode comprar no mercado interno. Então, só essa observação aí inicial sobre essa questão do KNAI, que eu sei que muita gente tem dúvida, se tem que ter mudança no contrato social e tal, e não se preocupe com isso. Tendo um CNPJ ativo que tem ali os KNAIs previstos, tudo bem, bola para frente. Então, nós vamos falar nessa aula sobre os tipos de importação empresarial. Qual é o mais adequado para mim, né? Para a minha empresa. Então, vamos lá. Você decidiu que você quer importar, mas e aí? O que eu faço, né? Como que eu começo? O que eu preciso levar em consideração? Então, é isso aqui que a gente vai falar na aula de hoje. E aí, a gente já fez algumas observações aqui que... Melhor. Qual melhor? Depende, né? A gente sempre vai depender aí, como eu falei, tipo de produto, quantidade, investimento, urgência, né? O quanto que você precisa que receber essa carga muito rápido. Aqui são algumas observações aí para vocês refletirem. Então tá, o melhor depende. E aí tem uma outra questão também que a gente falou. Pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? CNPJ ativo, KNAI de acordo com o tipo de atividade da empresa. Não precisa ter KNAI de importador, né? Como eu já falei, então, varejista, atacadista, etc. A importação é só uma forma de adquirir mercadoria para prestar, para realizar a atividade do KNAI. Então, meu KNAI é de venda varejista de roupas. Então, beleza. Então, eu preciso comprar roupa, não preciso? Então, eu preciso adquirir mercadoria para poder vender roupa. Não tem como eu criar uma roupa do nada, né? O primeiro pré-requisito é esse, né? Ter um CNPJ ativo. Qual que é o outro pré-requisito, Betânia? O outro pré-requisito é ter o capital, dinheiro. Capital, dinheiro, né? Você precisa, até porque como... não sei se vocês viram, se não viram, volta lá e vejam a aula da semana passada que eu postei sobre o processo de importação. Lá eu explico isso em mais detalhes, pagamento e tal. E o que acontece? Na China a gente sempre faz o pagamento antecipado, então você precisa ter o capital. E em alguns casos aí, né, como eu vou colocar aqui, mas ADACES, COMEX, se for despacho comum, né, que é um outro pré-requisito aí que você vai ter que ter, mas só se for despacho comum. Se for simplificada, não. Então aí a gente chega nos tipos em si. Quais são eles? Despacho comum e simplificada. Essas são as duas possibilidades aí de importação. Algumas pessoas chamam aqui, né, despacho comum de formal, mas eu não acredito que essa nomenclatura está correta. Por quê? Porque todas duas são formais, né? Uma, ela é formal seguindo o processo comum de despacho, e a outra, ela é formal seguindo um processo aí mais simplificado de despacho. Mas todas as duas são formais e estão aí dentro da legalidade no Brasil. Informal é você importar aí pelo seu CPF, né? Você importar sem emitir nota fiscal de entrada, isso que é informal, né? Tá fora da formalidade, fora do que está previsto aí na legislação. Então, já falamos sobre qual o melhor tipo de importação, que depende, quais são os tipos e quais são os pré-requisitos, né? Lembrando que esse pré-requisito aqui é só para quem for fazer a simplificada.
Então, o que eu quero fazer aqui hoje com vocês? Uma tabela, né? Eu vou criar aqui uma tabelinha, acho que e aí a gente vai, nessa tabela, fazendo esse comparativo. Acho que assim vai ficar mais didático aí para vocês. Então, a gente vai fazer uma tabelinha para a gente ir falando de cada um desses tipos que eu quero mostrar para vocês. A importação simplificada versus a importação de despacho comum. Quais são aí as diferenças em relação a vários pontos que a gente vai construindo junto aqui. Lembrando que todas as duas são formais, todas as duas estão dentro da legalidade. Você vai escolher aquela que for assim mais compatível de acordo com o que a gente for discutir aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos falar dos produtos permitidos. Quais são eles? Então na simplificada, apenas aqueles que não exigem licença de importação. Que não exigem licença simplificada de importação. Então, esses produtos. Então, você precisa consultar lá pela NCM, ver para a NCM qual o tratamento administrativo exigido, e se tiver exigência de tratamento administrativo, nesse caso, você não pode importar pela simplificada. Aqui, na despacho comum, ampla gama. Você pode importar basicamente qualquer produto aqui, desde que você consiga tirar todas as licenças, tudo certinho. Tá, esses são os produtos permitidos. Então, você precisa consultar a NCM e ver. Se tiver exigência, já elimina a simplificada. Não tem como fazer simplificada. Qual que é o limite de importação? Quando a gente está falando por remessa, ou seja, em uma compra, na simplificada, a gente pode importar até $3.000 de mercadoria. E na despacho comum? Na despacho comum vai depender do limite do seu radar, né? E normalmente a gente tem 3 limites de radar disponível. O primeiro, que é até 50.000 USD. Vou colocar assim USD, que é dólares americanos, no semestre. Isso aí engloba o quê? Valor da mercadoria, mais frete, mais seguro. Que é aqui, na verdade, o quê? O tal do valor aduaneiro. Então, você pode importar de valor aduaneiro até $50.000, né? Vamos colocar aqui, a cada 6 meses. Então, em dado período de 6 meses, você pode importar isso. Então, vamos supor, você importou hoje, deu de valor aduaneiro $30.000. Então, nos próximos 5 meses e 29 dias, você pode importar mais 30, já que você acabou de importar 20, você pode importar mais 30, né? Aí, daqui 6 meses, você já pode importar 50 de novo. Então, é isso. Então, suponha que você importe, por exemplo, igual eu falei, 20.000 agora, hoje. Daqui 1 mês, você importe mais 10, isso significa que daqui 6 meses, você vai pode importar até 40.000, porque os outros 10 não deu 6 meses ainda. Então, sempre é isso. Num dado período de 6 meses, só pode importar até $50.000. Essa é a primeira categoria do radar, que é tranquilo, toda empresa consegue tirar. Tem outras categorias, como radar de até $150.000 ou ilimitado. Você pode botar o quanto que você quiser. Só que não é simples, não é só pedir que ele vai te dar esse limite. Você precisa provar para o governo aí que você tem capacidade financeira e tal para importar tudo isso, né? Você tem caixa, você está pagando os tributos. Então, vamos considerar aqui esse limite, né? Que é para o radar aí, a primeira categoria, né? Você pode até conseguir outras, mas a maioria das empresas no Brasil só vão conseguir essa aqui para começar. Depois de uns anos, uns meses, se você estiver importando aí sua empresa crescer, começar a pagar mais impostos, você pode conseguir a outra. E aí, qual que é o limite de importação para o período inteiro, né? Então, assim, por exemplo, nesse caso aqui a gente já sabe, mantém a mesma coisa. Para o período por compra, você pode importar os 50.000 todo numa compra só, não tem problema. Mas já aqui, o que acontece? A gente vai ter um limite um pouco diferente. Aqui vamos falar por período. E aqui você pode importar até $100.000 no ano calendário. O que é o ano calendário, Betânia? Janeiro a dezembro. Então, por exemplo, de janeiro a dezembro, você pode importar até $100.000.
E o que acontece? Você pode fazer várias importações de até 3 mil. Betânia, então quer dizer que eu tenho que investir $3.000? Não, você pode importar $100, 200, 300, até 3 mil. Então, se você for fazer importação de $1.000, por exemplo, de valor de mercadoria, você pode fazer até 100 operações desse tipo. Então, assim, é bem legal aqui, para simplificar, quando você tem um giro alto, né? Porque você importa, você pega, vende aquele produto com uma margem, aí você recupera seu capital, você investe de novo, então é bem interessante que tem um limite muito alto aí, né? Dá para importar muito. Agora, a gente vai entrar no próximo passo, que é o que eu estava falando com vocês, que é a tal da habilitação do radar, que é o tal do radar Siscomex, habilitação no radar Siscomex. O que é o radar Siscomex? O Siscomex é um sistema aí da Receita Federal e que lá tem o cadastro de todas as empresas que importam e exportam no Brasil. E aí, na simplificada, não é exigida esse cadastro, você não precisa ter essa habilitação. Na despacho comum, é exigida sim, então você precisa ter lá. Ah, Betânia, mas é difícil? Não, é tranquilo, né? O que você precisa? E é pelo site da Receita Federal, basta ter o seu certificado digital. Então, vamos falar assim, TO, certificado digital, CPF do responsável legal da empresa. Então, quem que é o responsável legal da sua empresa? Ah, Betânia, sou eu mesmo. Então, beleza. Você tem um certificado digital do seu CPF, da sua pessoa física? Tenho, que é um arquivozinho, você tem que ir lá nessas empresas. Tem uma que eu usei, que eu fiz tudo online, eu tive que renovar a minha assinatura digital, e aí eu fiz tudo isso online. E se vocês quiserem saber depois o nome dessa empresa que eu usei para tirar o meu certificado digital, comenta aqui nesse vídeo que eu coloco para vocês o nome dessa empresa. Foi super tranquilo, fiz tudo online, só você tirar esse certificado e instalar no seu computador, e aí você vai lá no site da Receita, com poucos cliques você consegue habilitar aí o seu radar Siscomex. Então é uma coisa muito fácil de ser feita, você já vai conseguir aí o limite de $50 mil de mercadoria por semestre. Então não é um pré-requisito complicado, é fácil de tirar. Agora vamos para o próximo passo. A próxima é a assessoria do despachante aduaneiro. O que acontece? Na simplificada, ela não é exigida. Você não precisa ter despachante aduaneiro. Quem vai atuar como seu despachante aduaneiro é a própria empresa Courier, né? Já aqui no despacho comum, ela é exigida. Você precisa sim ter um despachante aduaneiro para ele te ajudar aí nesse processo de liberação da sua carga, de desembaraço da carga e tal. Então vamos lá, o próximo ponto é sobre as formas de transporte, né? Se eu estou vindo da China para o Brasil, como que eu posso transportar minha carga na simplificada? De aérea. Aí pode ser tanto Correios ou Courier. Por favor, ouçam isso. Não indico Correios. Eu não acho que Correios tem um serviço muito ruim quando chega no Brasil, principalmente se tiver alguma questão, algum problema e tal. Então, assim, eu acho que o Correios é o tal do barato que sai caro. Mas existe essa opção. Quais são as empresas Couriers aí que existem no mercado? Deixa eu tentar exemplificar aqui para vocês. Courier. Alguns exemplos aí. Eu não conheço isso. O que é isso? DHL, FedEx, UPS, são empresas... Ops, faltou um Z ali, mas não é FedEx. Que são algumas empresas aí que fazem esse transporte desse tipo Courier. Tem outros, mas esses aí são os mais comuns saindo da China para o Brasil. Então, assim que você pode transportar a sua carga. E na despacho comum aérea, você pode fazer importação aérea, só que aqui essa importação aérea, você pode fazer, por exemplo, Courier ou aquela outra que é por transportadora, digamos assim, que é a empresa transportadora em geral. Então, por exemplo, não tem o voo da Emirates, por exemplo, da American Airlines, British Airlines. Tem várias empresas aéreas aí que fazem voo, China, Brasil. Eu já voei pela Qatar. Só que não é direto, né? Normalmente tem voos, por exemplo, que vão parando. Então, por exemplo, eu já voei da China para Doha e Doha para o Brasil, né? Da China para Dubai, Dubai para o Brasil. Então, da mesma forma que transportam passageiros, esses aviões podem vir com carga. Então, você pode trazer também dessa forma. Tem cliente meu que traz carga assim, né? Aí você precisa conversar com o seu agente de cargas. E tem a outra opção, que é a importação marítima, que é assim, a melhor forma que tem
aí de... Eu esqueci, tem uma metáfora aí que o pessoal fala, os ovos de ouro na cesta, né? Aquilo que é o melhor, assim, o supra-sumo, que é mais barato, né? No sentido de custo-benefício. Não de tempo, mas de custo-benefício. E a marítima. E aqui a gente pode importar tanto o container inteiro quanto o container compartilhado, que é quando você traz aí um container compartilhado. Só uma observação aqui. Betânia, pode trazer de ônibus, de carro, de trem? Pode, mas da China para o Brasil não tem como, né? Existem essas outras possibilidades aí, mas é que eu estou focando numa importação que você está trazendo do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, vai ser aí por via aérea ou marítima. Se você estiver importando da Colômbia, do Paraguai, de alguns países que fazem fronteira, aí tudo bem, tem outros. Mas aqui eu estou focando no tipo de importação aqui, que é da China, né? Que é mais longe e tal, e que tem que ser por via aérea ou marítima. E tem uma outra questão também, o marítimo tem outros tipos de transporte, né? Navio graneleiro e tal, mas aqui a gente está focando no tipo de importação que a gente faz, que é de carga seca, produtos aí, tipo cadeira, mesa, ventilador, copo, bijuteria, que vem dentro daquele container de carga seca. Tem outros tipos de importação, de fruta, de grão, de petróleo, enfim, mas aí deixa sua observação que existem essas outras formas, mas aqui a gente está focando na importação aérea, de produtos aí da China para o Brasil e marítimo, de produtos secos. Então tá, essas são as formas de transporte. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o custo de transporte, né? Então, qual que é o custo de transporte? Só quando a gente está falando aqui dessa importação aérea, a gente tem um custo aí de 15 a 30 dólares. Ops, não é 50 não. A 30 dólares por quilo. Então, para cada quilo, você vai pagar isso aí. E aí, aqui, pelo peso real ou volumétrico. O que for maior. Preço inclui todos os serviços, porta a porta. Então, o que acontece? Por que tem essa variação tão grande, Betânia? O que acontece? Se você estiver trazendo 5 quilos da China, talvez você vai pagar 20 dólares o quilo. Se você estiver trazendo 20, você vai pagar 15 dólares o quilo. Quanto mais quilos você trouxer, mais barato vai ficando o valor por quilo. Por que isso? Porque quando você tem o preço ali do transporte, pela DHL, por exemplo, ele está incluso, além do transporte em si, outros serviços, como busca do produto lá na fábrica, no fornecedor e levar até o aeroporto, fazer toda a documentação de exportação na China, transportar o produto, chegar no Brasil, fazer toda a documentação de importação, cobrar de você os impostos, depois pegar aquele produto, aquela carga e levar até o seu endereço. É um serviço porta a porta, door to door. Então, quanto mais você vai comprando, esses serviços, por exemplo, o trabalho que eles têm de te enviar o boleto para pagar os impostos é o mesmo, se você estiver trazendo 1 quilo ou 20, né? Para eles buscarem a carga lá na China e te entregar aqui no Brasil, 1 quilo ou 20 quilos não é 20 vezes mais trabalho, talvez é 2, 3 vezes um pouquinho mais difícil, tem que carregar uma caixa mais pesada, mas não é tão mais custoso, mais difícil. Então, por isso que você acaba diluindo um pouco isso. E tem uma outra questão importante aqui, que é sobre o custo de transporte, que é sobre o peso real ou volumétrico. Então, por exemplo, eu estou trazendo, não sei, deixa eu pensar aqui, algodão. Algodão é um produto que ocupa muito espaço, mas ele é muito leve. Então, sei lá, uma caixa desse tamanho aqui vai pesar, sei lá, 1 quilo. E aí, o que acontece? Você não vai pagar por 1 quilo, você vai pagar pelo volume que aquilo ocupa. Eles têm uma fórmula lá. Quem quiser saber mais da fórmula, comenta aqui no vídeo que eu posso passar essa fórmula para vocês. E aí, sempre você vai pagar o que for maior, o peso do volume, né? Então, assim, o correspondente que aquele volume tem em peso, ou o peso real mesmo ali da balança, né? Então, se for produto muito leve, eles vão considerar o volume. Se for produto muito denso, que ocupa pouco espaço, eles vão considerar o peso. Então, esse é o custo do transporte. Você vai pagar por quilo. Já aqui no marítimo, na aérea, você vai pagar preço por KG mesmo, por quilo. E aí vai ser isso, 10 a 20 dólares. E normalmente, algumas vezes, mínimo
Às vezes acontece de algum agente de carga falar, o mínimo que você consegue comprar com a gente é 100 quilos, 50 quilos. Então, assim, a aérea em relação à courier não tem tanta vantagem, né? Mas tem aqui a marítima, que é o custo realmente vantajoso. E aí, como que é a marítima? Se for container inteiro, o inteiro a gente chama de FCL, que é Full Container Loaded. E compartilhado a gente chama de LCL. Se for a marítima, o container inteiro, ele custa aí, hoje está custando em torno de 10 mil, 12 mil dólares. Mas isso varia muito, né? O container já teve a 2 mil, 1.000, 3 mil dólares. Então, vou considerar esse valor de 10 mil, que é um valor de agora. Então, se for LCL, né, que é o container inteiro, a gente vai ter aí 10 mil dólares, o valor inteiro. Só que o que acontece? Aqui você pode transportar até 23 mil quilos e até aí, por exemplo, se for um container de 40, você pode transportar aí uns 70 metros cúbicos, né? Então, vamos colocar aqui, a gente tem alguns tipos, né, de container. A gente tem container de 20 pés, que ele carrega em torno de 30 metros cúbicos. A gente tem container de 40 pés, que aí vai ser em torno de 60 metros cúbicos. E o container de 40 pés high cube, que é em torno de 70 metros cúbicos. Na verdade, a capacidade do container é maior do que 30, é o que acho que é uns 30, 10, 20% a mais. Só que o que acontece? Não dá para você usar todos os espaços, né? Se você estivesse colocando água dentro do container, beleza, dava para ocupar tudo. Agora você está colocando caixa, então sempre vai ter uma perda ali entre uma caixa e outra, vai sobrar uma frechinha aqui, não sei o quê. Então, eu coloquei aqui um valor já considerando essas perdas. Então, você consegue transportar isso de metro cúbico num container aí de 20, 40 e 40 high cube. Então, quando você pega e divide, por exemplo, 10 mil, então deixa eu dividir aqui, ó, 10 mil dividido por 27 mil quilos, né? Então, a gente está pagando aqui 0,37 dólares o quilo, se você conseguir pôr 27 toneladas. Ah, mas às vezes o meu produto é muito pesado, Betânia, então você vai pagar assim, por quilo. Ah, Betânia, meu produto é muito leve, é fralda de neném, então aquela fralda, vamos supor que ela ocupa ali, ela tem ali, não sei, talvez 10 mil quilos, né? Então, um container inteiro lotado de fralda não vai pesar 27 toneladas, porque é um produto leve que ocupa muito espaço. Ele vai pesar, por exemplo, 10 mil toneladas, 10 mil quilos. Então, aqui vai ser $1 o quilo, né? Mas lembrando que se você estivesse trazendo isso no avião, você ia pagar não pelo quilo, você ia pagar pelo peso volumétrico. Então, o raciocínio no avião ia ser ainda mais caro aí do que 15 a 30 dólares o quilo, né? Porque aí não seria o peso da balança, seria o peso do volume. Então, esse aqui é o peso que a gente tem, é o preço que a gente teria aqui na importação marítima, aqui na verdade é FCL, que seria 10 mil dólares para o container inteiro. E tem a outra opção, que é o container compartilhado. Aí você vai pagar por metro cúbico, pago por metro cúbico. Não sei, talvez 200 dólares o metro cúbico e tal, né? Mais ou menos isso aí que tá nesse momento. Às vezes, antigamente, eu lembro que antes da pandemia, a gente conseguia aqui até por... nem pagava pelo metro cúbico, você só pagava as taxas, porque era muito barato, né? Imagina, naquela época você pagava 2 mil dólares pelo container inteiro, né? Se você dividir aí por 60 metros cúbicos num high cube, cabe aí 33 dólares o metro cúbico, né? Então era muito mais barato. Agora já tá mais caro, porque aí o container subiu, né? O valor do container subiu, mas enfim. Então, no container compartilhado, você paga por metro cúbico e aí, agora, nesse momento, está em torno disso. 200 dólares o metro cúbico. Agora, isso é um valor de agora, né? O valor desse tipo de frete, ele muda aí a cada quinzena. Então, é muito importante você ver com o seu agente de cargas aí como que tá agora o preço nesse momento aí, né? No momento que você vai embarcar a sua carga. Então, já falamos desses pontos, da forma de transporte, do custo do transporte. E agora eu quero falar com vocês
sobre, deixa eu ver qual ponto, próximo ponto, o custo fixo. Então, isso aqui é o custo do transporte em si, mas a gente tem alguns custos fixos também na importação. E aí, a gente tem aqui, no caso da importação simplificada, a gente tem uma taxa administrativa que é cobrada aí pela empresa Courier. Só que essa taxa, ela é bem baixa, ela é em torno de, vamos colocar aí, 100 a 200 reais, é o que eu vejo sendo cobrado. Então, é muito mais, é bem baratinho. Você vai pagar isso. Se estiver trazendo $3.000 de carga ou $1.000 de carga, não vai variar muito. No máximo vai até 300 e tal. Então, é isso. Esse é o custo fixo. Já na despacho comum, o que acontece? A gente tem alguns custos fixos, como armazenagem, despachante aduaneiro, transporte interno no Brasil, consultoria, por exemplo, inspeção na China, se tiver alguma coisa assim, que eles são... O que acontece? Tem alguns que, por exemplo, o despachante aduaneiro realmente fixo. Se você estiver trazendo, sei lá, 1 metro cúbico, ou se você estiver trazendo 70 metros cúbicos, você vai pagar o mesmo valor para o despachante aduaneiro, porque o trabalho dele é o mesmo, né? Ele precisa preencher os mesmos documentos, fazer tudo para você e tal, então é um custo fixo. A armazenagem, ela é paga por espaço, sim, só que não é proporcional, né? Tipo, você, por exemplo, se estiver trazendo um container inteiro, às vezes você vai pagar o mesmo valor de armazenagem, se estiver trazendo 5 metros cúbicos, 4 metros cúbicos, né? Você tem aí um valor de armazenagem que é bem alto. Então, ele é quase que fixo também. E tem o transporte interno no Brasil, que não é que ele é fixo no sentido assim, claro que se estiver carregando 1 metro cúbico ou 10, você vai pagar mais frete, mas você não vai pagar 10 vezes mais frete, né? Então, ele é quase que fixo, ou vamos colocar aqui custo fixo ou quase fixo, vamos dizer assim, ou praticamente fixos. Porque é isso, às vezes eles não é 100% fixo, mas ele tem aí uma parte fixa muito representativa. E aí, quanto que sai esse custo fixo, Betânia? Depende, varia. Normalmente, eu vejo aí de 7 mil a 10 mil reais, né? Então, se você estiver importando 50 mil, você vai pagar de 7 a 10 mil de custo fixo. Se estiver importando 200 mil, você vai pagar mais ou menos isso de custo fixo. Então, veja o quanto que você importou 4 vezes mais em investimento, mas manteve o mesmo custo. Então, quando você faz o rateio, vai ficando mais caro por mercadoria se você importar muito pouco. E aí, é muito importante, né, você levar isso em conta. Ah, Betânia, mas eu estou importando para o Porto de Vitória, né? Eu sei que tem gente aí que alguém vem me falar que estava importando para lá e que estava com um preço muito bom e tal. Mas qual que é a questão? O seu depósito é perto de Vitória, né? Então, se você importar em Santos, qual que é o valor do frete de Santos para Franca? Suponha que seu depósito esteja em Franca, sua empresa, em São Paulo. Qual que é o transporte interno? E de Vitória? A gente sabe que o transporte interno no Brasil, ele é caro, ele não é barato, né? E, por exemplo, eu sei que um container, para ele ir de Santos para Belo Horizonte, a gente paga em torno de 10 mil reais para levar um container, né? Então, é muita grana. Então, você precisa realmente pensar nesses custos aí e tentar, ao máximo possível, ratear esses custos fixos. E aí, aqui a gente já pode entrar no próximo passo, que ele está muito ligado a tudo isso que a gente veio falando dos custos, que são o quê? Que é sobre o investimento mínimo. Qual que é o investimento mínimo, Betânia, que eu preciso fazer? Na simplificada, o que acontece? Como a gente tem um custo fixo muito baixo, a gente consegue importar aí a partir de 2 mil a 5 mil reais, já dá para começar, né? Você, claro, que quanto mais você importar, mais barato vai sair no frete. Você, às vezes, trazendo mais quantidade, você consegue negociar com o seu fornecedor chinês um preço mais baixo para o produto, mas você consegue começar aí com pouco investimento. É claro que o produto aqui vai sair muito mais caro, porque o frete aqui vai ser $15 o quilo, aqui vai ser $1 o quilo, por exemplo, 50 centavos dólar o quilo. Mas você consegue começar aí. Então, o investimento mínimo aqui, ele é de 2 mil a 5 mil reais. Agora sim tá certo. Então, esse é o investimento mínimo que a gente tem para simplificada.
Já qual que é o investimento mínimo aqui para despacho comum? Varia, né? Depende muito, né? Para começar, qual tipo de produto que você está importando? Então, assim, por exemplo, importar cabo para celular ou motosserra é bem diferente, né? Às vezes uma motosserra você vai pagar na China, por exemplo, 30, 40, 50 dólares uma unidade, né? E aí, se você estiver importando um cabo, se você estiver importando um cabo, você vai pagar na China por uma unidade, sei lá, $1. Então, assim, é muito diferente. Se estiver trazendo um cabo ou um maquinário industrial, é muito mais caro ainda, né? Às vezes uma máquina custa $40 mil, $30 mil. Então, depende muito do tipo de produto. Quando você está importando produto pequeno, produto mais baratinho, você consegue começar com investimento menor. Tipo, você trazendo ventilador, assim, é um produto baratinho, então você consegue fazer um investimento menor. Agora, vou importar pneu. Aí já é um investimento muito maior. Mala, né, que é um produto com muito espaço, frete e tal. Então, isso você tem que levar em consideração. Depende do tipo de produto. E aí, o que eu vejo no mercado? De forma geral, né? É importante frisar isso aqui, porque não está escrito em pedra. Isso aqui eu estou falando uma aproximação para todos os produtos que eu já vi. 30 a 50 mil reais dá para começar. Isso aqui é de investimento total. Então, vou importar tudo isso, já dá para começar. Idealmente aí, você vai importar, por exemplo, uns 4 mil, 5 mil dólares na China, né? E aí você vai pagar o frete, todas as despesas e tal, e aí você vai chegar aí no seu investimento total, né? Tô falando de tudo, pagando frete, seguro, imposto, transporte e tal. Então, você precisa de pelo menos isso. Agora, tem mercado que isso aqui vai ser pouco, né? Tem tipo de produto que é pouco, tem tipo de produto que é suficiente. Então, você precisa fazer uma análise aí, uma simulação de custo para o tipo de produto que você quer trabalhar mesmo. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer uma aula mais específica sobre essa questão de simulação de custo, né? O que é uma observação importante aqui? Quanto mais você importar, mais barato fica, de forma geral. Então, assim, se você estiver importando 100 unidades, 1.000, 10 mil, quanto mais você vai importando, mais barato vai ficando, porque o fornecedor vai te dando preço melhor, você vai conseguindo diluir mais os custos fixos que a gente falou, e você também vai conseguindo também negociar melhor o frete. Aqui a gente paga por metro cúbico, mas assim, normalmente o que acontece? Se você estiver importando um container, você vai pagar 10 mil dólares. Normalmente, se você estiver trazendo metade de um container de compartilhado, já vale a pena você trazer o container inteiro, mesmo que for com espaço vazio, porque você vai pagar mais barato por trazer o container inteiro, né? Então, tem isso também. O container inteiro, ele sai mais barato quando você pensa ali o custo por metro cúbico do que o container compartilhado. Mas se você estiver precisando só de, sei lá, 10% do espaço do container, não justifica você trazer o container inteiro. A partir aí de 50% já dá para trazer o container vazio, que vai ser melhor para você. Então, aqui a gente falou de custo de investimento. Então, acho que é isso que a gente tinha aqui. Acho que aqui já deu para dar uma visão geral de tudo, né? A gente passou por vários pontos aí dentro dessa temática de simplificada versus despacho comum. Então, a gente viu aí o tipo de produto, os limites, né? A habilitação, radar, despacho comum e tal, e os custos e investimento mínimo. Agora, eu quero falar com vocês de um ponto que muita gente me pergunta, que é sobre as vantagens e desvantagens de você importar aí em cada um deles, né? Quais são elas? Então, vamos falar então das vantagens e desvantagens. E aí, eu vou fazer de novo aqui com vocês uma tabelinha, que eu acho que fica mais didático. Então, vamos lá. Vantagens e desvantagens. Aí aqui a gente tem a simplificada e aqui a gente tem a despacho comum. Você que está acompanhando até aqui agora, já pode ir pensando aí, o que você acha que seria possivelmente as vantagens de trazer na simplificada? A primeira deles é rapidez. O produto, ele vem de avião, né? Então, ele chega rápido
E você consegue aí fazer um giro rápido, né? O produto chega com 7 dias, 10 dias, você vende, recupera o capital, já investe de novo e tal. Isso é muito bom. Qual que é a outra vantagem da simplificada? Possibilidade de começar pequeno. Você vai pagar mais caro pelo frete, né? Então, você vai ter um custo maior do produto, mas você consegue começar aí com pouco capital. Qual que é a desvantagem? Frete caro. E o que acontece? Não é só o frete que é mais caro, o que acarreta impostos mais caros também. Por quê? Porque o frete ele é considerado na base de cálculo dos impostos, né? Aqui no caso da simplificada, a gente paga imposto de importação e ICMS. Então, você paga mais pelo frete e depois esse valor do frete ele entra na base de cálculo ali dos impostos, então você vai pagar mais ainda por conta disso. Então, essa que é a desvantagem aí. Agora vamos falar da despacho comum. Qual que é a grande vantagem? Preço, né? Porque você frete mais barato, impostos mais baratos, né? Que no caso que são os tributos de forma geral. Então, a grande vantagem da despacho comum é essa questão do preço. Mas qual que é a desvantagem? Exige certo capital, então você não consegue começar muito pequeno, né? E tempo, demora mais para chegar. Você pensa aí que só no transporte marítimo a gente vai gastar aí em torno de 60 dias, considerando o transporte mais o desembaraço aduaneiro na China e no Brasil. E que é diferente aí da importação simplificada, que você gasta em torno de 7 a 10 dias nesse transporte. E aí, essa questão, uma outra questão também é que, assim, na despacho comum, você precisa escolher o produto, você precisa ter, assim, um maior volume, precisa comprar mais quantidade, né? Já que você vai ter que transportar aí de navio, né? Tipo, você precisa importar mais quantidade. Você não consegue importar, às vezes, assim, por exemplo, vou importar um fone, você não consegue trazer 100, porque você precisa ocupar aquele espaço no navio, então você vai acabando tendo que trazer mais quantidade e você tem que saber vender isso também, né? Você vai ter mais produto para vender. Então, essas são as duas questões. Uma coisa que eu acho que faltou aqui, que eu não falei com vocês, que eu acho que seria bom a gente acrescentar, eu vou acrescentar aqui, em forma de transporte, logo abaixo, que é o tempo, né? Acho que isso é uma variável também. Tempo para chegar. Qual é o tempo que demora para chegar aqui na simplificada? Demora aqui em torno depois que o fornecedor envia a carga, de 7 a 10 dias depois do despacho. Já aqui, em torno de 60 dias depois de sair da fábrica, digamos assim. Depois de sair do fornecedor. Então, o produto, ele saiu do fornecedor, né? Saiu hoje, de 7 a 10 dias depois, no máximo, já vai estar aí no seu depósito, né? Então, é bem rápido. Aqui já vai demorar mais, então isso também é um fator importante. Vamos falar também dos tributos, que eu acho que é legal a gente colocar isso. Quais são os tributos que são pagos, tá? O tributo engloba mais coisas que impostos. Então, a gente tem contribuição social, os próprios impostos, taxas, mas como coloquialmente a gente chama de impostos, eu vou deixar aqui como imposto. Então, na simplificada, a gente paga imposto federal, a gente paga apenas um federal, que é o fixo, que é o imposto de importação, alíquota fixa de 60%. Já de estadual, a gente vai pagar ICMS, que varia aí de acordo com o estado, né? Normalmente aí 17%, 18%. Minas Gerais, na simplificada, cobra 25% de ICMS. Então, esses são os dois impostos que a gente vai pagar na simplificada. Já na despacho comum, a gente vai pagar de federal e imposto de importação, IPI, PIS e COFINS. E aí, a alíquota varia de acordo com
a NCM do produto, né? Mas normalmente a alíquota fixa aqui ela é fixa no teto. Então, assim, é o máximo de imposto que você vai pagar normalmente na despacho comum de imposto federal é para 60%. Então, ele fixa lá no teto. Aqui, nós você pode pagar 35%, 40%, 45%, dependendo da NCM do produto. Dificilmente vai chegar a 60%. Então, é bem mais... você paga um pouco menos de imposto aqui, possivelmente. E tem também o estadual, que você vai pagar o ICMS aqui também, né? Normalmente aqui varia de 40% a 60%. Então, dificilmente vai chegar a 60%. E aqui, vejam só, como a gente, por exemplo, no imposto de importação, engloba o valor da mercadoria mais o valor do frete mais o valor do seguro. Então, aqui, como você paga mais alto pelo frete, você vai pagar muito mais de imposto federal. E o ICMS, ele engloba todo o imposto de importação. Então, você vai pagar o ICMS a mais, porque o frete é mais caro, porque o imposto de importação é mais caro. E aí também o ICMS, ele incide sobre ele mesmo, né? Um efeito cascata. Então, a simplificada realmente, ela é simples, mas ela não é barata. Mas ela é uma ótima forma de começar. Não quer dizer que você vai ficar nela para sempre. Você vai começar na simplificada e quando for possível, você passa para despacho comum, container compartilhado, container inteiro e tal. Eu acho que é uma excelente forma de começar. E, por fim, eu quero trazer aqui uma regra geral, uma conta de padaria, digamos assim. Mas, Betânia, tem uma aproximação, né? Uma continha geral que eu consigo fazer aí para me ajudar? Tem, né? Eu vou trazer aqui para vocês. É claro, é uma conta geral, principalmente para despacho comum. Nem sempre ela vai ser verdadeira, mas dá para vocês terem aí um direcionamento. É o que eu chamo conta de padaria, né? Que a gente faz lá na padaria, assim, no papel, no guardanapo. Então, a gente tem essa conta aqui também que a gente pode ajudar a ver o quanto o produto vai chegar. Então, vamos lá. A gente tem aqui a simplificada e a gente tem a importação despacho comum. Na simplificada, como que eu sei a quanto que o produto vai chegar? Você pega o valor do produto mais frete e multiplica por 2. Vai ser mais ou menos isso que o produto vai chegar para você. Olha, qual que é? Você vai lá e pergunta pro seu fornecedor na China, no Alibaba. Quanto custa esse ventilador aqui? Ele vai falar assim, ó, $1. Aí você fala assim, beleza, eu quero comprar 100 ventiladores. Quanto que sai o frete? Aí ele vai falar assim, o frete, sei lá, vou chutar aqui, né? Vai sair... Acho que ventilador não é tão bom, porque isso é um produto muito pesado, volumoso, né? Vamos pensar aqui, ó, fone de ouvido. Você vai perguntar, quanto custa esse fone de ouvido? Ele vai falar assim... esse fone de ouvido, ele custa $1. Beleza. Aí você vai falar, eu quero trazer 100 fones de ouvido. Quanto que sai o frete? Vai falar, o frete sai $100. Então, beleza. 1 por unidade vezes 100, mais 100 de frete, 200. Então, quer dizer que eu vou pagar de produto mais frete $200. Então, para quanto que vai chegar para mim aqui no Brasil? Mais 200, $400. Esse é o valor. Você vai pegar 400, dividir por 100, então cada fone vai chegar aí a $4. Essa é a forma simplificada de você chegar aí ao valor. E isso aqui é bem verdadeiro, né? Porque você vai pagar 60% de imposto de importação e mais o ICMS, sendo que o ICMS ele incide sobre ele mesmo. Então, se o ICMS é de 18%, você não vai pagar 78%. Você vai pagar 100%, porque o ICMS incide sobre ele mesmo. Fritado os ovos aí dá mais ou menos 100%. Se for Minas, dá um pouquinho mais, porque é 25%. Então, vai dar 110%, 120%, por aí, por cento. Então, é isso. Você pega o valor do produto no Alibaba, mais do frete, multiplica por 2 o seu investimento total. No despacho comum, o que acontece? Como o frete aqui ele é mais barato, normalmente a gente multiplica a mercadoria por 2. Mas agora, como o valor da mercadoria, o valor do frete está mais caro, está dando entre 2 e 3, tá? Então, por exemplo, eu tô trazendo esse ventiladorzinho aqui, tô trazendo 5 metros cúbicos desse produto. Então, quanto que ele custa na China? $1. Então, quer dizer que ele vai chegar aqui para mim no Brasil a $2, né? Então, se eu tô trazendo fone de ouvido, ele custa 1, ele vai chegar a 2. Tá vendo que é metade do custo lá na simplificada? Fone de ouvido, que é um produto que ocupa pouco espaço, se você trouxer 1 metro cúbico de fone de ouvido, vai ter muito dinheiro ali.
né? Então, você vai pagar, às vezes, até menos que 2. Mas essa é uma conta geral, tá bom? Então, beleza, você chegou, você viu o produto no Alibaba. Aí, o que você tem que fazer? Você vai perguntar para o fornecedor, para a quantidade que você quer importar, qual o preço. Se for na simplificada, você pergunta também o preço do frete. Na simplificada, pega o valor do produto mais frete, multiplica por 2. Esse é o valor final que você vai pagar no Brasil. Aí você pode dividir isso pelo número de unidades. Você chega no custo unitário total de cada produto importado. E se for aí despacho comum, você vai pegar o valor da mercadoria, o valor que o fornecedor falou para você e multiplicar aí entre 2 e 3. É mais ou menos isso que você vai fazer de investimento total para trazer aquela carga. Lembrando que quando é importação de container compartilhado, você tem que ver ali o valor da armazenagem e tal, então isso aqui é uma regra geral. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Me conta aqui nos comentários se essa aula te ajudou a entender melhor como funciona os dois tipos de importação, ter esse comparativo. É muito importante você ter essa ideia das possibilidades de importação que você tem, porque assim você consegue tomar a decisão de importar muito mais baseada em fatos do que em achismo, né? Então você consegue aí com a aula de hoje ir para o Alibaba, buscar fornecedores e ter uma ideia aí geral de como que esse produto vai chegar para você, o que você tem que considerar. Lembrando, para quem não me segue ainda, eu também estou no Instagram, no @BetaniChina, lá eu posto conteúdos todos os dias nos stories, no feed, então vai lá, já me segue, me manda uma pergunta na caixinha, eu sempre abro caixinha para ajudar vocês, me manda um direct, me conta mais de como está sendo para você as aulas e tal. Veja também os conteúdos no feed, que são resumos que ajudam você aí a sempre lembrar e aprender mais sobre importação. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, nessa aula, porque assim o YouTube vai distribuir mais essa aula e aí vai entender que meu conteúdo é relevante e eu vou entender que tem mais gente interessada e vou continuar produzindo conteúdos aqui para vocês. É de graça, a aula é de graça para você e você de graça pode me dar aí em troca o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho aí para você receber os vídeos que tem aqui no YouTube toda semana para você, tá bom? Vejo você na próxima aula. Xixi, zaijian! Uma observação aqui para quem não sabe, xixi em mandarim é obrigada e zaijian é até logo!